Boa noite, Trajano. Uma alegria estar com os irmãos nessa oportunidade e, para mim, muitíssimo cara, não é? Esse ano eu completo 30 anos de ministério pastoral, 30 anos exato. Fui ordenado em outubro de 90 e em outubro de 2020 eu completo 30 anos pregando o Evangelho, anunciando a palavra no Brasil e boa parte do mundo. E pastoreio a mesma igreja há 28 anos. Mas essa igreja foi a primeira pela qual, digamos assim, eu passei como seminarista. No meu primeiro ano de seminário, eu era presidente de uma equipe missionária da igreja lá do Rio, e nós tínhamos um ônibus casa. Então tinha camas, tinha cozinha, tinha equipamento de som. Eu mandei cartas para dezenas de igrejas no interior do Rio de Janeiro, igrejas pobres, pequenas, algumas já quase fechadas, oferecendo trabalho de evangelização nos finais de semana, sábado e domingo. Uma delas foi Trajano de Moraes. Então, quando nós rodamos esse interior do Rio de Janeiro, inteiro, e chegamos a Trajano, tivemos em São Sebastião do Alto, Sapucaia, tivemos aqui para cima, onde? Madalena, muitas cidades aqui do interior, fazendo um trabalho de evangelização de fim de semana. De segunda a sexta eu trabalhava, sábado subia e no ônibus de 5 horas da manhã eu descia para o Rio de Janeiro para o trabalho de novo. Então, quando nós chegamos em Trajano, a igreja, bem dizer, não estava em funcionamento, estava quase que fechada. O pastor Eli, com muito carinho, com muito esforço, pastoreava umas 8 igrejas aqui da região, ou mais, não sei quantas igrejas. Ele não podia dar assistência total. Eu senti de Deus de ficar aqui em Trajanos, e aqui nós ficamos durante 2 anos. E desde então, desde 1988, a gente vem aqui todos os anos. Hoje eu sou pastor da Igreja Batista Betânia, no Rio de Janeiro. Nós somos uma igreja com 5.012 membros. É uma igreja grande na cidade do Rio de Janeiro. Deus me tem levado para lugares longínquos, né? Quem me acompanha aí sabe. Mas eu nunca esqueci a minha origem. Há 30 anos eu venho aqui ver Celso, venho aqui ver Gilson, Felisa, a Juliana, a Memeia, todo mundo. Saudade do Evaristo, do Doga, de quem mais? Alielson ainda está vivo, né? Seu Elias também está vivo. E muita gente daquela, seu Rodão, não é? Irmã Cristina, que morava ali no posto, e a velha guarda de Trajano. E é muito bom estar aqui com vocês, é sempre muito bom estar aqui. Nem sempre quando eu venho ao prego, eu venho para descansar mesmo, né? Eu venho para não fazer nada, não é? Mas hoje me permiti com alegria ministrar aos irmãos. Eu queria convidá-los a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 30. Nós vamos ler o verso 5. Eu não sabia o que eu ia ministrar hoje. Aí agora à tarde eu estava lendo alguns e-mails que me mandam frequentemente. E um dos e-mails me chamou muita atenção. Uma irmã me escreveu lá da Irlanda. Me acompanha por lá. Brasileira. Obrigado, amor. Mora na Irlanda há alguns anos. E ela me mandou um e-mail questionando o amor de Deus, a bondade de Deus, ou perguntando se tinha alguma coisa de errado com a vida dela, porque 2019 foi o pior ano da vida dela, diz ela. E ela veio enumerando para mim todas as, aspas, desgraças que, no juízo dela, aconteceram a ela no ano de 2019. Ela veio falando, em janeiro aconteceu isso, em fevereiro aconteceu isso, em março aconteceu isso, em abril aconteceu isso, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ela foi enumerando todas as desgraças. Eu não me lembro das 12 desgraças, mas de algumas eu lembro. Janeiro eu me lembro. O ano virou e o marido dela perdeu o emprego. Isso eu me lembro bem. Em fevereiro, o cachorrinho dela fugiu pelo portão e foi atropelado. Em março, não lembro. Eu lembro de algumas desgraças. O marido foi demitido, o cachorro foi atropelado.
ela teve que arrancar o siso. Olha a desgraça, hein? O que mais que ela falou? A firma onde o filho dela trabalhava foi inundada com um temporal que caiu na Irlanda, e ela foi enumerando as desgraças que aconteceram na vida dela, e ela pergunta: pastor, como é que Deus permite essas coisas acontecerem conosco? Ou será que aconteceu porque eu estou em pecado, porque eu estou em desgraça, alguma coisa assim? Eu respondi ela hoje, falei assim: irmã, foram 12 desgraças na sua vida em 2019, 12, pastor, todo mês aconteceu uma desgraça. Quantos dias tem no ano? 365 dias, né? Tirando 10 dias, dá 355 dias. Então, se fosse menos 12, seria 353 dias. Se a senhora tem um ano de 365 dias e aconteceram 12 desgraças, significa dizer que a senhora teve 353 dias sem desgraça. Foi um ano ruim ou foi um ano bom? Fala a verdade, irmão. Que ano maravilhoso, não é verdade, irmão? Pelo amor de Deus. É como quem, sofrendo de dor de dente, e o nosso dente só dói de madrugada, quando os dentistas estão dormindo, não é verdade? Alguém se levanta e diz: que vida desgraçada, porque o meu dente está doendo. Quantos dentes você tem? 32. Quantos estão doendo? 1. Se um dente faz a gente dizer que a vida é uma desgraça, o que é a vida se 31 dentes não dói? Uma maravilha. O problema está onde, irmão? No nosso olhar. Está na maturidade pela qual a gente passa a vida para lidar com a vida de fato como ela é. Eu tenho me encontrado no caminho muita gente reclamando de barriga cheia. Pensem comigo. Há 30 anos eu venho a essa igreja, venho a esse lugar. Quantas pessoas, Juliana, em 30 anos não entraram nesse templo? Quantas pessoas não saíram desse templo? Quantas pessoas não se converteram aqui e não ficaram? Desviaram-se. Quantas pessoas tem nessa cidade que conheceram Jesus aqui e o abandonaram? Quantas pessoas na minha igreja conheceram a Jesus e o abandonaram? Nós temos 5.000 membros e eu faço recadastramento a cada 5. A cada 5 anos, todos os membros têm que fazer recadastramento pessoalmente. Não é pelo site, é pessoalmente. Mas em 28 anos, quantas pessoas passaram por Betânia e abandonaram o Senhor? Se todas as pessoas que se converteram aqui, na minha, ou em qualquer outra igreja de Jesus no mundo, permanecessem na igreja, quantos membros não teria essa igreja hoje? Quantos membros não teria a minha igreja hoje? Quantos evangélicos não haveriam no Brasil hoje? Milhões e milhares. Mas por que pessoas que dizem terem conhecido a Jesus o abandonam? Por que pessoas que dizem terem aceito a Ele como Senhor e Salvador e, portanto, declararam-se salvas, abandonaram a comunhão dos santos e a igreja? Por que pessoas se afastam? Se você for fazer uma análise, você vai ver que de cada 10 afastados, 9 se afastaram porque não entenderam a dor na vida. Onde é que Deus estava quando essa calamidade aconteceu comigo? Há 8 anos atrás, quase 9, a primeira morte em colégios no Brasil aconteceu numa escola bem pertinho da minha igreja, lá no Rio de Janeiro, onde um menino entrou e matou 12 crianças a tiro. Vocês acompanharam isso, o Brasil inteiro acompanhou isso. Vivi aquilo de muito perto e fui no enterro de alguma daquelas crianças. E eu me lembro, dos encontros que eu tive com uma das mães segurou no meu braço com muita veemência, com muita dor, com muita angústia. E ela, bradando, disse: pastor, onde é que Deus estava quando aquele desgraçado fazia aquilo com a minha menina? Onde é que Deus estava quando aquele miserável matava a minha menina? Ela não entendia o silêncio de Deus no tempo da angústia. E essa incapacidade de entender o silêncio de Deus tem gerado muita apostasia.
Essa incapacidade de lidar com a dor, com a adversidade, tem gerado uma geração de ex. Preguei agora dia 3 numa igreja em Goiânia e eram 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. E eu estava vendo o pastor dirigindo aquele culto, ele está dizendo, esse ano você só vai ter vitória, esse ano você só vai ter vitória, Deus vai te honrar, Deus vai te botar por cabeça e não por cauda, Deus só vai te dar vitória, Deus só vai te dar vitória. Eu vou ouvindo aquilo, me dá uma angústia tremenda. Porque eu e você sabemos que a vida não é só vitória, não é verdade, irmão? A vida não é só vitória. Esse texto, ele tem algumas lições tremendas, que eu acho que nos ajudam, através da palavra, nos preparar para a vida, sem que nós vivamos essa vida sem devaneios, sem infantilismos espirituais ou existenciais. Essa palavra, ela gera em quem tem ouvido maturidade, para que a gente passe pela vida vendo a vida como ela é, para que nós não sejamos pegos por perplexidades e por, como disse, infantilismos que nos incapacitam de fazer uma diagnose, ou seja, de traçar um diagnóstico da vida, para que, a partir do diagnóstico, a gente então tenha uma postura correta diante das calamidades que nos esperam diante de um ano que só começa. Quando eu passo por um culto e ouço o pastor dizendo, nesse ano você só vai ter vitória, eu, na minha cabeça, imediatamente diagnostico. Uma boa parte dessa multidão vai ficar pelo caminho esse ano, porque ele está ouvindo que só vai ter vitória, só vai ter vitória, só vai ter vitória. Quando vier a primeira dor, a primeira derrota, ele vai ser tomado por uma perplexidade e vai lembrar, mas não me disseram que ia ser só vitória? Como que a derrota chegou? Não me disseram que ia dar tudo certo? Como é que deu errado? Não disseram que eu ia ser aprovado? Como é que eu fui reprovado? Não me disseram que eu ia ser feliz? Como é que eu estou infeliz? Pois é, te ensinaram errado, filho. Dizer que você só vai ganhar não é evangelho. Não é a palavra de Deus. O texto diz assim, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. A segunda parte qualquer cristão conhece. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos ler juntos a segunda parte? Vamos lá, irmãos? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse texto é revelador. Qualquer cristão que entende esse texto não é paralisado por dor alguma na vida. Qualquer um que entende esse texto vai aprender, através da palavra, dos óculos da palavra, ler a vida exatamente como ela é. Porque o texto está dizendo, há noites nas quais nós vamos chorar. Está dito lá. Há manhãs que nós vamos sorrir. É isso aí. Então, Deus, a tua palavra está dizendo que o choro pode durar uma noite. Então, o Senhor está dizendo que noites aparecerão na minha história, que nas quais eu estarei chorando. É isso mesmo que eu estou falando, filho. Vai doer. Mas e daí? Tem manhãs que você vai estar jubiloso. Tem manhã que você vai estar feliz. Aí quando eu olho para esse texto, eu fico pensando, para que de fato o Evangelho nos foi dado? O Evangelho nos foi dado para nos livrar da dor ou para nos capacitar, para suportá-la? O que você acha? O Evangelho nos foi dado para nos blindar dela? Ou o Evangelho nos foi dado para nos capacitar quando ela for inevitável? Porque quando eu leio o Evangelho, eu vejo o Senhor dizendo, no mundo tereis o quê? Aflições. Aquele que quer seguir a Cristo piamente padecerá perseguições. O choro pode durar uma noite. Ora, a Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. A gente só se prende no tu não serás atingido. Mas pense, se tem 1000 caídos de um lado, 10.000 do outro, eu tenho 11.000 cadáveres ao meu redor. Eu estou caminhando, como já preguei, sobre cadáveres, Juliana. Muita gente morta, muita guerra, muita adversidade, muitos antagonismos. Eu posso não morrer no meio desses 11.000 cadáveres, mas
as balas que matou a cada um deles, a granada que foi estourada e que lhe cerceou a vida, me fere. O odor dessa ambiência, a angústia desse mundo cadavérico, certamente abalaria as minhas emoções, meus afetos. Então viver seria caminhar entre cadáveres. Então só não enxerga quem absolutamente não quer. O Evangelho, ele não veio para me livrar da dor. Não poupou Jesus, ele veio para me capacitar para ela. Porque no Gênesis nós caímos. Com dor terás filhos. A terra produzirá espinhos e abrolhos. Antagonismos. Então o Evangelho me veio para capacitar. Me lembro perfeitamente, uma vez perguntaram a C.S. Lewis, por que os cristãos sofrem? Perguntaram a ele. C.S. Lewis respondeu de uma forma brilhante, porque quem fez a indagação como quem não entende por que cristão sofre. Na cabeça de quem indaga, se eu sou de Jesus, eu não sofro. Se eu sou de Cristo, eu sofro menos. Se eu sou de Cristo, não deveria sofrer. Porque na cabeça de quem indaga, como na cabeça de tantos crentes, nós achamos que Deus ama o cristão mais do que aquele que é ateu. A gente acha que Deus tem um povo predileto na terra. A gente acha que Deus ama o pastor Nail mais do que o Fernandinho Beiramar. Não, irmão. Ele ama todos os homens igualmente. E ele quer que todos os homens se salvem. Todos. Então ele não tem filhos prediletos. Por que cristãos sofrem? C.S. Lewis respondeu, por que não sofreriam? Em Cristo, somos os mais capacitados para lidar com a dor. Na cabeça de C.S. Lewis, por graça, Deus deveria fazer com que todo sofrimento recaísse sobre o cristão. Porque o cristão, mais do que qualquer outro ser humano no planeta, porque em Jesus está capacitado para vencer qualquer tipo de adversidade e dor. É isso que o Evangelho é. Se eu aceito a vida assim, eu entendo que eu adentro 2020 e eu não estou preocupado com o que o 2020 vai preparar para mim. Por quê? Seja lá o que estiver preparado para mim em 2020, em Jesus eu venço. Em Jesus eu estou capacitado para tomar posse. Se nós entendêssemos isso, a gente não teria tanta apostasia, a gente não teria uma geração de crentes tão mimimi, de crentes tão frágeis, tão incapacitados para antagonismos e adversidade. Esse texto nos ensina algumas realidades impressionantes e importantíssimas. E a mais importante delas, a absoluta realidade dialética da vida, dicotômica da vida, dialógica da vida. A dialética vem de diálogo, né? Diálogo é dois. Então, dialética vem de duo. Ele está dizendo, a vida, ela é assim, dicotômica, ela é dialética. Você entra, sai, você sobe, desce. Você ri, você chora. Você engorda, emagrece. Você quer, você não quer. Você perde, você ganha. A vida é dialética. Olha o que está dizendo. O choro pode durar uma noite. De manhã vem o que, irmão? Alegria. Dia e noite. Dia e noite é aquele período que a gente entende que compreende de 24 horas. Manhã e noite, 24 horas. E o texto está dizendo que no período de 24 horas, nós temos, nesse período, a experiência de viver duas sensações completamente diferentes uma da outra. Ele está dizendo aí, de manhã você está jubiloso. De manhã você quer viver 200 anos. De manhã você está na alegria plena. E à noite? À noite você está triste. Na noite você quer morrer. À noite você quer desistir. À noite você está desanimado. Mas peraí, mas eu amanheci tão bem. Mas à noite eu estou desanimado. À noite eu quero morrer. À noite eu não quero ver ninguém. À noite eu não acredito em mais nada. À noite eu estou revoltado. Mas ele está dizendo, de manhã, né, a alegria volta de novo. Num período de 24 horas, ele está dizendo, você pode viver sentimentos completamente antagônicos. Por quê? Porque a vida é absolutamente dialética. E é assim. Diga que tem dia que você acorda que você, na verdade, não queria ter acordado. Irmão. Diga que de vez em quando você não tem vontade de pegar no pescoço de alguém e matar.
Mas diga que de vez em quando você não tem vontade de pegar alguém e dar um beijo na boca. Diga que não tem dia que você está alegre, que você está feliz, mas tem dia que você está com angústia, que você não sabe de onde vem. Diga que não tem época na tua vida que você está tão santo, que você diz assim, eu vou ler a Bíblia todo dia hoje. Mas tem dia na tua vida que você olha para a Bíblia e diz, estou contigo e não abro. E não abre mesmo. Você não quer saber da Bíblia. Tem dia que você quer ganhar o mundo para Jesus. Tem dia que você quer que todo mundo morra. Tem dia que você diz, hoje eu vou para a igreja, que hora que é o culto? Tem dia que você não quer mais vir para a igreja. Tem dia que você olha no espelho e diz, eu estou linda. Tem dia que você olha e diz, estou horrível. Tem dia que você acorda apaixonado por si mesmo. Tem dia que você acorda se odiando. Tem dia que você diz, eu vou viver 200 anos. Tem dia que você quer morrer. A vida é assim. Dialética. O choro pode durar uma noite, não tem problema, de manhã vem a alegria. De um lado diz que o choro pode terminar de manhã, mas ao mesmo lado diz, de manhã eu estou sorrindo, mas à noite eu posso estar chorando de novo. Pastor, por que Deus permitiu essa tristeza? Porque a vida é assim, ué. Por que o Senhor permitiu essa calamidade? Porque é assim. Veja se ontem você não teve vitória. Por que você quer morrer hoje? É porque a vida é assim. Veja se anteontem você não queria viver 200 anos. A vida é assim. Se a vida é assim, irmão, pense comigo, raciocínio. De onde vem a ideia equivocada de que a vida perde sentido, de que a vida perde o sabor quando a adversidade chega, quando o choro chega? De onde vem a ideia da irmã lá da Irlanda de que Deus não é bom porque teve calamidade todo mês? De onde vem a ideia de tantos crentes que abandonam o Senhor porque estão perguntando onde é que o Senhor estava quando? Por que o Senhor permitiu? O Senhor não é justo, a vida não é boa. Eu não entendo por que tanta gente acha que a vida não tem sabor, que a vida não vale a pena, que a vida perde o sentido quando é dia de choro, se o texto está dizendo que a vida é assim mesmo. Num dia eu choro, num dia eu sorrio, num dia eu venço, no outro dia eu perco, num dia eu quero, no outro dia eu não quero mais, num dia eu amo, no outro dia eu estou odiando. Da onde vem essa ideia equivocada que a vida só vale a pena se for no júbilo? Aí eu digo para vocês, vem de alguém que não amadureceu o suficiente para entender a vida como de fato ela é. Dialética. Esse espírito murmurante, esse espírito frágil, essa incapacidade de viver o choro com maturidade, a adversidade com hombridade, de viver a angústia com denudo, de cabeça em pé e celebrar a vida a despeito da dor que lhe acometeu, não vem da injustiça de Deus e nem da justiça da vida, vem da imaturidade daquele que sofre. Vem da imaturidade do sofredor. O problema do sofrimento é o sofredor. É a imaturidade do mesmo. Se eu entendesse que a vida é assim, eu ia entender que no tempo da dor era tempo comum e que porque a Bíblia diz que a vida é dialética, eu ia entender que não existe dor que dure para sempre. E eu nunca permitiria que uma dor chegada hoje me adoecesse de tal forma para que quando a alegria chegasse amanhã, me encontrasse deformado. Que é o que a gente está vendo hoje em dia. Um monte de gente que não sabe ver a vida como ela é. Na hora da dor, o adorador some. Na hora da dor, o santo some. Aí nasce o murmurador. Nasce o carnal. Na hora da dor, o discípulo some e aparece o apóstata. Por que isso acontece com tanta gente? É porque Deus não é bom? Não. É porque a vida é injusta? Não. É porque nós não amadurecemos. Porque se tivéssemos amadurecido, irmão, a gente, ao invés de darmos esforços para responder perguntas para as quais nós jamais teremos respostas, como aquela irmã no cemitério, onde é que Deus estava? Quando aquele miserável fez isso com a minha filha, o que eu fiz para merecer isso?
Por quê? Oh Deus, por quê? A gente nunca vai saber. Nós nunca vamos saber. Como também não sei por que Deus nos ama tanto. Por que Deus nos cobre com a sua graça todo dia? Por que Ele não permite que o pão falte sobre a sua mesa? Por que Ele te deu a família que você tem? Por que Ele te deu a graça de viver onde você vive? Por que no meio de 7 bilhões e 200 milhões de habitantes, Ele apontou para você e disse: tu és meu filho, eu hoje te chamei e te amei. Por que você? Tem muita coisa que eu não entendo na vida, mas o que mais me faz me sentir pequeno porque não entendo é esse amor de Deus por mim, que é eterno. Um Deus que ama um ser como eu, que muitas vezes nem consegue se amar a si próprio. Só um Deus grande como o nosso para amar um ser tão pequeno como nós. Esse amor eu não entendo. Lembro-me, você deve se lembrar disso, se você me ouve, porque grande parte de nós tende a achar que se as coisas vão bem, Deus é bom. Se as coisas vão mal, Deus é mau. Se não aconteceu o que eu quero, Deus não é justo. A vida não é justa. Se aconteceu o que eu quero, a vida é justa, Deus é mau. Vocês se lembram dessa história? Essa história rolou na rede por milhões de visualizações. Nós oramos por uma criança na nossa igreja que tinha leucemia. O que é uma leucemia para Deus, irmão? Não é nada. Um sopro curaria, sim ou não? Acabou a leucemia. O nome dele ainda é Jeová Rafá. Então nós oramos: Deus, cura essa menina, cura essa menina, cura essa menina. A igreja toda se mobilizou. A leucemia apareceu nela ainda de berço. E por anos ela lutou com a leucemia. Deus a tomou. Por de anos orando, anos orando. Estou em Brasília, chega a notícia de que a criança morreu, no dia seguinte era o enterro, e o meu voo me faria chegar no enterro bem em cima do sepultamento. E eu venho no avião pensando: Deus, por quê? Por que o Senhor não cura? Por que o Senhor não glorifica teu nome? Por que o Senhor não se move em alguns momentos tão dolorosos na vida do ser humano? Deus quieto. Entro no carro da igreja que me foi buscar no aeroporto e eu estou indo para o cemitério em alta velocidade, porque a gente estava em cima do horário. E eu estou indo no carro pensando: Deus, o que se fala no enterro de uma criança tão jovenzinha que morre de câncer? E diante de um Deus que poderia tê-la curado, Deus. O que se fala num momento desse? No meio do caminho, meu telefone toca, o doutor Marcelo. Marcelo liga para mim esbaforido, feliz da vida, desesperadamente feliz. Pastor Neil, louvado seja o nome do Senhor, meu filho nasceu perfeito, pastor. Carlinha está bem, foi tudo perfeito, porque a gravidez de alto risco. Corria o risco de perder ou a mãe ou o filho. Alto risco. E a apreensão era grande. A criança nasce perfeita, a mãe está perfeitamente bem, tudo certinho, tudo na mais perfeita ordem, e ele estava, mas assim, efusivo de alegria. Eu estou indo enterrar uma criança, no meio do caminho a outra nasce perfeita. Eu falei: entendido. Eu chego no cemitério, está lá o corpinho da criança, aquela multidão consternada, os pais do lado. E eu pego a palavra, todo mundo me olha, imaginando que eu ia trazer consolo para os corações. Eu peguei a palavra e disse: irmãos, quando eu estou no cemitério, diante desse corpinho de uma criança, tomada por uma enfermidade que nós acreditamos Deus poderia curar, a sensação que eu tenho é que Deus não se importa, sabe? A sensação que eu tenho é que Deus é mau. Eu via só a cabecinha das pessoas dizendo assim: verdade, verdade.
Sensação de que Deus é mau, de que Deus não se importa. Agora deixa eu contar uma coisa para vocês, dizer no cemitério, eu vinha para cá. Uma outra ovelha da nossa igreja também ligou do berçário dizendo que a sua filha, seu filho nasceu perfeito diante da possibilidade de uma calamidade. E ele ligou lá do berçário, seu filho nasceu. Eu aqui no cemitério, diante de um corpo, de uma criança, eu tenho a sensação de que Deus é mau. Mas transportemos-nos todos para o berçário, onde nasceu uma criancinha perfeita, diante da possibilidade de uma calamidade. Se lá no cemitério, diante de um corpo, Deus é mau, o que Deus é diante de um corpo perfeito no berçário? Ah, Deus é bom, pastor. E se a criança está sendo enterrada no mesmo dia que a outra nasceu, Deus é bom ou Deus é mau? O que Deus é? Silêncio. E eu falei para ele, o nosso problema, irmãos, é que a gente acredita que Deus muda a proporção do que acontece conosco. Se é meu filho que está sendo enterrado, Deus é mau. Mas se é meu filho que nasce, Deus é bom. Se eu caso, Deus é bom. Se eu divorcio, Deus é mau. Se eu passo no concurso, Deus é bom. Se eu sou demitido, Deus é mau. Se eu consigo o que eu quero, Deus é bom. Se eu perco o que eu queria, Deus é mau. Deus é bom ou Deus é mau? Deus é bom, perfeitamente bom e eternamente bom. E em momento algum ele disse que nós passaríamos pela vida sem sofrer as angústias dessa vida caída. O que ele promete é capacitar-nos para essa dor, capacitar-nos para qualquer adversidade. É Paulo quem diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele diz isso depois de falar que eu sei passar necessidade e sei ter abundância. Sei passar falta e sei ter sobrando. Eu posso todas as coisas. Então, meu irmão, você que está entrando em 2020 comigo, entra como um discípulo de Jesus, sem devaneios ou ilusões, porque sim, 2020 vai ser um ano de vitória para cada um de nós. Isso não quer dizer que nós não sintamos dores nesse ano, que nós não teremos adversidades nesse ano, que nós não sentiremos as angústias de viver num tempo caído e que está se distanciando de Deus cada vez mais. A promessa de Deus para mim e para você não é nos livrar da dor, é nos capacitar para ela. Isso me faz refletir também sobre que tipo de igreja nós temos no Brasil hoje. Igrejas que não preparam gente para a vida. Crentes que não amadurecem para lidar com as angústias de ser. Crentes que desistem por qualquer e primeira adversidade. Precisamos refletir sobre que tipo de mensagem nós temos pregado na vida. Por que pessoas acham que a vida deixa de valer a pena quando a dor chega? Não amadureceram o suficiente. Segundo, caminhando para o final, é porque essa ideia de que a vida não vale a pena quando dói, vem de alguém que acreditou, mais uma vez, equivocadamente, que existe algum estado perene nessa vida dialética. Nessa vida dicotômica, dialética, não existe perenidade. Não existe algo perene, imutável. O choro pode durar uma noite. Isso é à noite, mas de manhã já está sorrindo. De manhã eu estou sorrindo. Isso é de dia, mas à noite eu já posso estar chorando. Está claro aqui, ó. Neil, se você está chorando, nunca se esqueça. Você é uma ininterrupta desconstrução. O que chora é um choroso sendo desconstruído. Porque de manhã ele pode vir a ser um jubiloso. Você é alguém que está jubiloso de manhã, sou. Mas você pode, no cair da noite, ser um jubiloso sendo desconstruído, se transformando num choroso de novo. Porque a vida é assim, uma eterna e ininterrupta desconstrução. Um eterno vir a ser. O choroso é alguém que vai ser desconstruído, virá a ser um jubiloso. O jubiloso é alguém que está sendo desconstruído e que virá a ser um choroso. A vida é assim. Ninguém chora para sempre, ninguém sorri para sempre. Ninguém ganha para sempre, ninguém perde para sempre. Ninguém está no cume do monte da alegria para sempre, mas ninguém está no fosso da vida para sempre.
Não existe perenidade lá. Não existe perenidade na vida. Na vida, nós estamos em mudança o tempo todo. O tempo todo nós estamos em mudança. Se assim o é, irmão, 2 conselhos e termino. Seja você mesmo o agente da mudança pela qual precisa passar. Pastor, eu não queria que fosse assim. Eu também não. Eu queria que os meus pais estivessem vivos, minha mãe estivesse viva, meu pai estivesse vivo. Queria que a minha irmã mais nova, nesse exato momento, não estivesse com câncer. Minha irmã está com câncer, do tamanho de um coco, e já está cheia de metástases. Eu não queria que a minha sogra tivesse tido um AVC isquêmico há 3 meses atrás. Eu não queria que o avião tivesse caído no Irã agora de manhã. Eu não queria que o mundo tivesse se polvorosa no prenúncio de uma guerra gigantesca de novo. Eu não queria que houvesse tanta corrupção. Eu não queria que houvesse tantos desempregados. Eu não queria que o meu país produzisse 65 mil homicídios por dia. Claro que eu não queria. Mas o meu querer tem poder de mudar isso. Eu tenho poder de acabar com a guerra entre Estados Unidos e Irã. Eu tenho poder de fazer um avião não cair mais. Eu tenho poder de acabar com a corrupção do Brasil. Eu tenho poder de estancar a avalaçadora marcha de homicídios no mundo. Eu tenho como acabar com suicídio no planeta. Um suicídio a cada 12 minutos no meu país. Eu tenho como mudar o que está do lado de fora? Não. Então eu não posso esperar que isso mude para que eu me sinta bem. Eu tenho que mudar a mim mesmo. Eu tenho que me preparar para isso que está aí. Eu tenho que chorar sem me sentir um medíocre, um pobre coitado. Eu tenho que entender que quando o choro chega, eu tenho que chorar como quem chora em Jesus de Nazaré. Portanto, eu choro primeiro com fé. Por que com fé? Porque ele disse que esse choro não vai durar para sempre. Amanhã eu vou estar sorrindo. Eu tenho que chorar com gratidão, porque eu não choro sem esperança. Eu choro com a esperança de que a alegria vai vir. Chorar com esperança. Eu choro com gratidão, porque eu sei, porque daqui a pouquinho eu estou sorrindo. Não há vitória que me pare, não há derrota que me pare. Mas ao mesmo tempo, o texto me ensina que eu tenho que celebrar minhas vitórias sem soberba. Porque amanhã eu posso perder tudo. Eu tenho que celebrar minhas conquistas sem me achar melhor do que ninguém. Porque amanhã a gente pode estar em lugares diferentes. Eu tenho que ser levado por Deus às nações, mas sem me esquecer de onde eu vim, sem perder minhas raízes. Então eu choro como quem não se sente menor e celebro sem me achar superior. Eu vivo no equilíbrio. O Evangelho me capacita para tudo. Então não dá para eu e você ficarmos esperando que eles mudam para que a gente seja feliz. Ah, meu marido precisa mudar, minha esposa precisa mudar, a cidade de Trajano precisa mudar, o prefeito precisa mudar para que eu... Não, se você for esperar que os outros mudem para ser feliz, vai morrer infeliz. Porque no fundo, irmãos, nós estamos sozinhos na vida. Quem cuida da gente é a gente. Eu e você carregamos dores no peito que são só nossas. Quando você bota a sua cabecinha no travesseiro, é você e Deus e mais ninguém. É problema seu. Você está só. Mamãe não pode fazer nada, papai não pode fazer nada, está aqui, ó. É aqui dentro. Por que não compartilha com a sua esposa? Você não a ama? É porque a amo que não compartilha. Como disse Rousseau, nós estamos absolutamente sós. E quando nós estamos juntos, desenvolvemos script social. Ou seja, nós somos o que somos quando estamos sozinhos no nosso travesseiro. Quando a gente sai do quarto, a gente bota a roupa, a gente se comporta porque tem gente olhando para nós. Não é mais a gente, é um personagem. E daí se nós somos de Jesus?
Em Jesus sozinho no travesseiro, eu sei que se o travesseiro está molhado de lágrimas, eu choro com esperança, eu choro com gratidão, eu choro paradoxalmente com alegria, porque o choro pode durar uma noite, mas eu tenho fé, a esperança e a alegria vêm pela manhã. É isso aí. Não dá para você ficar chorando, pastor, o que vai ser de mim e tal. A gente vê crentes que não amadurecem nunca e querem que todo mundo morra de pena dele o tempo inteiro. Só, irmão, guarda uma coisa na tua cabeça. Você está cheio de problema e acha que o teu problema é o problema. Não. O teu problema é você, que não amadureceu para lidar com o problema como deveria. E mais, aqueles que te ajudam e te amam também estão cheios de problema. Vão te ajudar por um tempo, mas vai chegar uma hora que eles vão ter que guardar forças para si mesmos. Nós estamos sós. Por isso Paulo diz a Timóteo, cuida de ti mesmo e do teu ensino. Porque fazendo isso, Timóteo, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo está olhando para Timóteo e diz, quem cuida de você, Timóteo, não é a igreja. Quem cuida de você, Timóteo, não são as irmãs da igreja. Quem cuida de você, Timóteo, não é tua família. Quem cuida de você é você, Timóteo. Cuida de ti mesmo, Timóteo. O Evangelho faz isso com a gente. Então, meu irmão, eu não sei como é que está a tua vida hoje, mas o Senhor está dizendo, levanta daí e vai cuidar da tua vida, porque tem um ano inteirinho para ser conquistado. E Deus tem projeto para você nesse ano, no nome de Jesus. Deus tem uma história escrita para você em 2020, mas é uma história escrita para quem tem coragem de viver essa história e não quem fica parado esperando que essa história seja vivida por ele. Então seja você mesmo o agente da mudança pela qual precisa passar. Há um texto na Bíblia brilhante que nós conhecemos, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí vem o texto. E não vos conformeis a este mundo. Olha, Neil, não se conforme ao mundo. Ok? É mais ou menos isso aqui, ó. A água está dentro do copo, tem forma de copo. Se botar dentro de uma garrafa, toma forma de uma garrafa. Se botar dentro de um pinico, toma forma de um pinico. Ela se conforma. Ela toma a forma do lugar onde ela está. O Senhor está dizendo, não se conforme a esse mundo. Como esse mundo, Neil? Esse mundo é desistente, esse mundo é injusto, esse mundo é violento, esse mundo é incrédulo, esse mundo é egoísta, esse mundo é carnal, esse mundo não quer saber de Deus. Esse mundo é refém das suas sensações, dos seus desejos. Não se conforme a isso. E como é que eu não me conformo a isso, Senhor? É renovando a sua mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu não me conformo a vocês, não é tentando mudar a vocês, é mudando a mim mesmo, para que eu não me dilua no meio de vocês. O mundo é como é. O Senhor está dizendo, é isso aí mesmo. Esse mundo duro, violento, individualista, doente sem Deus. Como é que eu sobrevivo a isso, Senhor? Renovando a sua mente. Você só muda a si mesmo. Então para de chorar, se sentindo menor. Para de coitadismo. Para de achar que foi Deus que te abandonou. Para de achar que o mundo é injusto contra você. O mundo é o que é para todo mundo. Diferente é a forma como a gente reage ao mundo. No Evangelho, nós estamos preparados para tomar posse do que 2020 tiver aguardando a gente. Por último, entenda que adaptação é melhor do que deformação. Portanto, adapte-se. O mundo está aí, não está? Está. É injusto, Neil? É. O cara bebe a beça, pega o carro, dirige igual um louco, atropela a mulher e mata. É isso. Aí ele vai preso, né, Neil? Vai. Fica preso? Não, Neil, ele vai embora porque quem comete crime no trânsito não é preso. É a velhinha que morreu, a família dela vai ter que chorar o resto da vida. Mas isso não é justo, eu sei, mas é assim. É assim. As pessoas deviam se amar mais, pastor. Eu também acho. A gente devia ser mais solidário. Mas nós não somos, nós somos egoístas.
Devia haver mais respeito entre nós, também acho. Devia haver mais respeito. Os velhos deveriam ser respeitados. O governo devia cuidar dos velhos. O governo devia dar primeiro emprego para as crianças, para os adolescentes. Sim, eu sei. Os maridos não deviam trair as mulheres, também acho. As mulheres também acho. Devia ter emprego para todo mundo. Todo mundo tinha que ter sua casinha, também acho. Eu acho que tinha que ser assim. Mas irmão? Não. Então adapte-se a isso aí. E aprenda a conviver com isso sem se transformar nisso. O que eu vejo é a gente olhando para isso e diz, não devia ser assim, pastor. Não devia. Onde é que está Deus, pastor? Eu vou abandonar Deus. Pois é, você está se conformando a eles. Em Deus, eu sei que eu não posso mudar tudo isso, eu faço a minha parte. Mas em Deus eu passo por isso sem ser tocado por isso. 1000 de um lado, 10.000 de outro. Eu não. Eu passo incólume, eu passo de pé. Porque eu aprendi a diagnosticar a vida como ela é. Eu não estou vivendo fantasia. Devia ser, não podia ser, tinha que ser, mas não é. Cresça. Faz como Paulo. Quando eu era menino, eu falava com o menino, pensava com o menino, agia como... Quando eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas do menino. Então veja a vida como homem. É assim. Adapte-se, não deforme-se. Portanto, irmão, o que é felicidade? À luz do texto que nós estudamos. Se na vida eu choro e sorrio. Se na vida eu quero, tem dia que eu não quero. Se na vida eu estou cheio de amor, no outro dia eu estou cheio de ódio. Se num dia eu quero me envolver, no outro dia eu não quero nada. Se num dia eu estou bem, no dia eu estou... O que é felicidade? Na vida dialética. Felicidade é a capacidade de desenvolver uma maturidade que nos faça trafegar entre a construção e a desconstrução. Nós não somos uma eterna desconstrução? Um choroso que está sendo desconstruído e que pela manhã virá a ser um jubiloso? Eu não sou um jubiloso de manhã que está sendo desconstruído e à noite pode estar chorando de novo? Quem é o feliz? É o que acha em Deus maturidade para viver essa desconstrução e essa reconstrução. Que está capacitado para chorar com dignidade, fé, alegria e esperança. Portanto, sem se mediocrizar, sem apostatar, sem se sentir menor, mas também aquele que sabe celebrar com alegria, mas mantendo a gratidão no coração e não se torna soberbo. Se a gente amadurece assim, irmão, não há, no mundo ou fora do mundo, alguém ou alguma coisa que possa parar um homem como esse. Porque nós estaremos vivendo o Evangelho. O Evangelho não nos livra da dor, nos capacita para ela. Porque não há como passar pela vida sem sentir dor. Não há como passar pela vida sem viver antagonismos, embates e angústias. Mas há como passar por tudo isso sem ser parado um sequer dia. E a gente vai passando pela vida, olhando para trás, marcada por dores e alegrias, vitórias e derrotas. Mas nós temos uma história muito bem vivida, porque vivida na presença de Deus. Que nesse início de ano, a gente parta para 2020 com essa esperança de que ele vai ser uma bênção. E quando chegar dia 31 de dezembro, a gente olha para trás, a despeito do que esse ano nos tenha preparado, a gente vai ver uma história de vitória e de superação no nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a ele bem forte? Vamos orar. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado. Porque no Evangelho de Jesus nós estamos preparados para o que der e vier. Temos visto, a Deus, na tua igreja brasileira, uma geração de crentes absolutamente incapazes de lidar com a dor, com os antagonismos da vida, com as adversidades da vida. E por causa dessa incapacidade, ó Deus, tem abandonado a sua própria vocação e a razão da própria existência.
gente que abre mão da adoração em prol da murmuração, gente que abre mão da comunhão para o individualismo, gente que abre mão de uma vida útil por uma vida fútil. E essa vida perde sentido, e eles achando que foi o Senhor quem os abandonou, quando na verdade eles se auto-abandonaram. Por isso, ó Deus, nós pedimos para essa igreja, no nome de Jesus, para 2020, maturidade. Nós pedimos, ó Deus, que a tua igreja não só envelheça, mas amadureça. Nós pedimos muitos anos de vida, sim, mas muita vida em cada ano. Pedimos-te maturidade. Nós queremos a experiência de Paulo, quando nós éramos meninos, nos portávamos como menino, mas nós crescemos, acabamos com as coisas de menino. Nós não sabemos o que 2020 prepara para nós, mas nós temos absoluta certeza de que o que vier, para isso nós estamos preparados, porque estamos em Jesus de Nazaré. Que seja um ano para a glória do teu nome, para o bem-estar do seu povo, para produzir maturidade no teu povo, e que no final o teu nome seja glorificado. Nós oramos e abençoamos a tua igreja no nome de Jesus, nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Deus abençoe os irmãos. Até um dia. Escola Dominical. Escola Dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer.